Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, uma excelente boa noite! São agora 19 horas e 15 minutos, horário de Brasília, no dia 14 de dezembro de 2018. Eu sou Márcio Lorega, analista de investimentos, investment coach, economista da Mais Money, e venho trazer para vocês aí o nosso fechamento do mercado, fechamento do Ibovespa com as notícias relevantes aí no Brasil e no mundo. Falar dos papéis, vamos falar das commodities, vamos falar graficamente, o que rolou, como é que foi a semana pro dólar, semana pra bolsa. Tudo isso resumido, sem lero-lero, sem blá blá blá, sem gráfico na tela, eu e você diretamente, beleza? Só vou pedir, obviamente, antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui, essa esmiuçada com relação ao nosso mercado de renda variável no dia de hoje, que você possa compartilhar esse vídeo, encaminhar, curtir, comentar, mas principalmente compartilhar, galera, porque aí a gente vai fazer com que cada vez mais as pessoas vejam e tenham acesso a informações boas, bacanas o nosso mercado de ações. Lógico, se você gosta do meu vídeo, encaminhe. Se você não gosta, também encaminha, porque alguém pode gostar, isso aí pode fazer com que as coisas sejam positivas, as pessoas podem absorver conteúdos, alguma coisa que talvez não seja para você, possa servir para ela, e assim a gente vai cada vez mais disseminando o nosso momento único, particular, de educação financeira e investimento, literalmente fazendo com que vocês aprendam, conheçam, se interajam um pouco mais dessa área que, eu digo, é uma oportunidade importantíssima se você quer buscar rendimentos que saiam um pouco daquela mesmice que a gente conhece de renda fixa. Não é garantido, isso é fato, mas abre campo, abre possibilidade. E óbvio, com uma relação risco-retorno atrativa, positiva, você pode sim ser superavitário nesse mercado, pode sim viver no longo prazo com o mercado de ações e produzir ganhos que talvez você não esperasse, de maneira protegida, vamos botar assim. Vai haver perdas, Márcio, ao longo do caminho? Com certeza, mas você vai ter mais ganhos do que perda ao longo do processo. Seguindo as estratégias, se tornando um investidor mais, ouvindo essas dicas, eu já tenho feedback de pessoas que cada vez mais já estão produzindo rentabilidade bacana, já estão conseguindo ficar superavitárias no mercado. Eu sou muito grato por isso, faz parte da minha missão, do meu propósito. E também a galera dos investidores mais, que dá o plus, vai além, consegue aí retirar seus lucros e também no longo prazo atingir níveis que não esperavam. Boa noite, Silvana, seja bem-vinda aí ao nosso fechamento de mercado. Então, galera, já que você compartilhou, eu também compartilhei, os grupos já estão conectados, vamos para os números, porque eles não mentem. Beleza? Fechamos às 87.449,50, 0,44 de baixa no dia de hoje, um dia que tentou, se esforçou, buscou, chegou a ir acima dos 88, mas não resistiu. Não aguentou a pressão, não conseguiu ir para cima dos 88.300, que eu tinha comentado na abertura, tinha comentado no fechamento, e acabou aí perdendo força, acabou rodando para trás, não atingindo os níveis de rompimento ou de tentativa de frear o nosso cenário de queda que vem se desenhando aí cada vez mais claro. Óbvio, ainda dá, nem tudo está perdido, temos condições de reverter esse jogo, mas, mais uma vez, a gente precisa romper e ficar acima dessa região de 88.300, pelo menos. Lembrando que média de 8 cortou de cima para baixo a média de 20, e isso mostra uma tendência baixista. Agora, precisamos da confirmação, ainda não veio. Volatilidade ao longo dessa semana foi alta para chuchu, foi alta, foi indigesta e fez o nosso Ibovespa nessa volatilidade, esses sobes e desces, acabar performando negativamente em 0,76% de queda na semana. Hoje foi 0,44% de baixa. Só que o que chama bastante atenção e eu gosto de trazer aqui são os números voltados também à questão do dólar. A gente está indo para a 7ª semana seguida de alta, fechamos já na verdade, 3,9046, 0,63 de alta
dólar hoje oscilou entre 3,9228 e 3,8882. Hoje ele fechou uma altinha de 0,63, mas lembrando que a semana foi 0,37 de lucro. E sétima semana seguida de alta com 6,84. Falando de volume de bolsa, 10,86 bi. É um volume que eu não considero dos melhores, não foi uma Brastemp. E foi um dia que a gente teve uma leve queda. Márcio, leve queda, volume fraco. A gente vai continuar alta, Márcio. Sim, temos condições de continuar. Porém, como eu já falei, as médias não mostram isso. Graficamente, a nossa tendência ainda é de queda e isso pode ter sido um repique que na próxima semana pode nos levar a maiores quedas, tá? Agora, tudo isso se reverte com um cenário de fluxo de notícias positivas, entre a questão de guerra comercial, Estados Unidos e China. Você viu que hoje, pelas questões, se não viu, eu falo agora, a China tirou as tarifas sobre as importações norte-americanas, porque a economia dela está descendo a ladeira. Trump ficou feliz da vida com isso, soltou um tweet falando que estão muito próximos de acordo, que a China deu essa flexibilizada pelo cenário dela que não está legal e por causa da guerra comercial, então estão muito próximos de chegar ao meio termo. Se isso sair semana que vem, é um impulsionador para nosso mercado também, porque isso alivia um pouco. E pode contrabalançar o cenário que a gente já vem também monitorando de grande, eu vou dizer praticamente martelo batido, da questão da taxa de juros norte-americana de mais um aumento na próxima semana, reunião 18 e 19 que acontece. E aí isso também vai tirando um pouco do capital daqui, a galera vai metendo o pé, como eu falei, 7 semanas seguidas de alta, 6,84% de alta nesse período, é demonstração de que a gente vê os investidores estrangeiros tirando o dinheiro daqui e mandando para lá, por causa de crescimento de taxa de juros lá. E aqui, como após aí o relatório Copom BC falando que é 6,5 e tem possibilidade de se estender esse 6,5 até a questão que eu já venho comentando de aumento de 1% que se projeta, de acordo com o último boletim Focus divulgado essa semana, se projeta para o ano que vem possa ser revisado, possa não acontecer, ou seja, sairmos de 6,5 para 7,5, que já não é nada espetacular para a taxa de juros, só analisando questão de rentabilidade, não estou falando de cenário econômico. Já não era grandes coisas, se ficar na mesma aí, então que é menos atrativo ainda a renda fixa. E aí nessa questão que nós somos emergentes, somente se a gente tem um cenário muito bom aqui econômico, a galera traz recursos para cá, aceita uma rentabilidade que já é boa, muito melhor do que lá fora, só que eles têm risco. E nessa questão deles pesarem a balança de risco-retorno, Estados Unidos subindo taxa, a gente tem tendência a manter, eles vão para lá. Só colocariam dinheiro aqui se fosse realmente para o mercado de ações. Mas não é isso que a gente tem aí nesse momento, né? A galera está tirando um pouquinho os recursos dos mercados de ações, dos investidores estrangeiros, e o saldo estava de 10 bi, a gente tem o saldo nesse mês estava positivo em 1, mas ainda assim a gente pode fechar dezembro positivo, mas não tanto para segurar essa saída forte de dólares dos últimos períodos. Falando de gráfico semanal do Ibovespa, a figura formada no gráfico semanal é boa, pode nos levar a melhores condições. Principalmente a gente conseguiu nesse fechamento de 87.449 ficar acima da média de 8, que está sustentando essa alta que vem desde, no gráfico semanal, desde 17 de setembro. Então ela é o último sustentador agora. Fomos abaixo de 87,5, o negócio pode engrossar. E na próxima semana, se a gente não confirmar esse potencial de recuperação pelo gráfico semanal, a gente pode voltar para buscar a média de 20, que está em 82,300. E aí, indo para o gráfico diário, acaba coincidindo quase em uma diferença de 1.000 pontos com a média de 200 períodos no gráfico diário, que está em 81.300. Então, se realmente a gente não conseguir recuperar, a gente tem aí espaço para quedas boas pela frente, tá? Então fique antenado. A gente tem aí suportes, óbvio, até chegar lá nos 86.900, 86.400, 85.900, 84.800, 83.700, 82.300, né? O semanal, e depois os 81.300. Para cima, precisamos do nosso Ibovespa recuperar fôlego, ir acima dos 88 mil,
né, 88.100, 88.300, dar uma consolidada, fechar acima dessa região, né, de 88 mil, pelo menos, para a gente começar uma brincadeira boa para recuperar o fôlego, engatar altas aí pela frente, buscando o topo histórico. Então, você já está ciente do cenário de Ibov, o que a gente tem pela frente, o que pode acontecer. Notícias que pipocaram hoje, questão de fechamento de capital da Cielo, muita gente aí ficou de cabelo em pé, o que poderia acontecer com a Cielo, que por anos foi uma empresa que pagava dividendos, bonificações, enfim, tudo mais, e pegou um cenário bem complicado, o market share dela diminuindo, a competição aumentando absurdamente, as margens dela caindo, e chegou onde chegou, 9,44. Eu já entro no campo até uma pergunta pelo YouTube, agradeço muito sua participação, Alex Porto. Vamos responder aqui, questão de Via Varejo, questão de Cielo, vamos passar para você aqui agora. Questão da Cielo, ela foi a 9,44 de fechamento no dia de hoje, chegou a 9,59. Se você, Alex, ouviu, você, investidor mais, você que me assiste nos diversos canais aí, YouTube, que é Mais Money Tudo Junto, no Facebook, Mais Money Tudo Junto, ou pelas minhas redes, no Facebook, Márcio Lorega, no LinkedIn também, você viu que na abertura do mercado, eu falei de resistência em região de 9,50, 9,60, precisava performar acima disso, estava caindo bastante, o que ajudava era a média de 8 cortando de baixo para cima a média de 20, que poderia trazer um pouco aí de sustentação a essa recuperaçãozinha que a gente começou a dar, depois de atingir 8,50 no fundo, e ela acabou indo a 9,59, não conseguiu ter fôlego, né? Foi a 9,20 na mínima, também não perdeu muito esse fundo, para buscar os R$9 e descer até os 8,50 que eu venho comentando, né? Com uma passagemzinha suporte 8,70 antes. A notícia de hoje é que tinha essa questão de fechamento de capital, mas Otávio de Lazari, atual presidente do Bradesco, descartou essa possibilidade. Mas o que tem a ver, né? O presidente do Bradesco, porque a Cielo o Bradesco tem uma grande participação nela e comanda ali as ações, é o dono da criança, e aí descartou essa possibilidade, falou que tem espaço, potencial para recuperar. Então, descartou isso, beleza, mas tinham ventilado por causa do receio, né, do couro comer, e ela perder cada vez mais valor. Ele acredita que não está refletindo, né, o presidente do Bradesco acha que esse ativo tem potencial de recuperação, então também não vai ser uma Brastemp da noite por disso, vai reagir, mas é mais uma notícia que pode se somar a uma possível boa performance, né, com essas questões aí que houveram de Black Friday, que fez o papel da impulsionada, né, que negociou a quantidade de maquininhas em Black Friday, praticamente não tinha negociado o ano inteiro, metade. Então, pessoal, tem muita coisa para acontecer com o papel, e a gente precisa ver ele performar mais, melhor, performar acima desses 9,60 para engatar uma busca por 10 a princípio. Passou de 10, aí a gente começa a olhar a faixa de 10,50, podendo ir para caminhar em 11,30 e depois até fechar um gap em 12,30. Mas, enquanto isso não acontece, ele está aí nessa congestão entre esses 9,20, R$9, aí tenta ir para 9,50, 9,60, perde força, isso já está alguns diazinhos. Então, guarde o rompimento, Alex, que as coisas podem ser positivas se romper o 9,60 ou negativas se perder os R$9. Beleza? Show de bola. Via Varejo eu falo daqui a pouquinho para você, meu querido, mas já dei um petisco para você aqui. Falando também dos mercados internacionais no dia de hoje, essa notícia aí do Trump, todo mundo achando que poderia ser bom, maravilhoso, mas o cenário aí de recessão, o cenário de complicação externa acabou tomando frente com os dados negativos da China, de questão aí de vendas de varejo, produção industrial, acabou pesando esse cenário de possível recessão, somado ao cenário de possível recessão ano que vem para os Estados Unidos também, com as questões lá daquelas curvas de juros futuras que já começaram a depreciar, a gente viu os mercados descendo a ladeira fortemente. Para vocês terem uma ideia, está falando de S&P 500, que fechou 1,89 de baixa, Dow 30, 2,02 de queda, Nasdaq 2,26 de baixa, não foram baixas pequenas. Mercados europeus, DAX na Alemanha 0,54 de queda, FTSE 100 na Inglaterra 0,47,
CAC 40 da França veio fechar aí com 1,36 de baixa e o Eurostoxx 50, esse conglomerado aí 0,63 de queda. Então foi um dia negativo e aí já tinham passado as bolsas asiáticas de manhã. Se você não sabe como é que elas fecharam, entre no Abertura e assista, que lá estão essas informações. Mas foi um dia negativo para todas as praças e a gente aqui, mesmo com a volatilidade, acabou não segurando a onda. Entrando na parte aqui de commodities, a gente teve o ouro aí a 0,42 de baixa, 1.242 dólares e 10 centavos. O petróleo tipo Brent, referência da Inglaterra, 1,99 de baixa, 60 dólares e 23. Eles chegaram a estar performando positivo no dia de hoje. WTI 51,13, 2,76 de baixa. Mas aí também é uma chapuletada, WTI referência dos Estados Unidos. Eles ontem ensaiaram uma recuperação boa com questão de oferta. Hoje era negativo, ensaiaram um voozinho de galinha, mas consolidou a queda, não deu jeito. E o Bitcoin nesse momento, 3.233 dólares e 20 centavos, 3,42 de baixa. E com relação à parte de petróleo também não ajudou, né? E aí a Petrobras, que já não estava indo de vento em polpa, fora as oscilações do dia, foi fechar em 23,05, 1,32 de queda. Agora vamos aqui entrar no campo das maiores altas, baixas, volumes e mais negociadas no dia de hoje. A gente teve maior volume Petrobras, 1,46 bi, lembrando que o volume hoje foi abaixo da média do ano, um volume mais caidinho, mais fraquinho, de 10,86 bi, então os volumes foram mais minguados, mas Petrobras conseguiu superar a barreira de 1 bi de negócio no dia de hoje, de volume. Vale 3.858 milhões de reais, Bradesco 464 milhões de reais. Mais negociadas Petrobras, 44.948 negócios, Vale 35.928 e Itaú 28.445, número de negócios baixo aí, mesmo nas maiores negociadas no dia de hoje. Maiores altas, Gol, 7,50, teve informação aí de que a Azul estava interessada em comprar a Avianca, e aí o papel, a Gol acabou pegando esse gancho, digamos, do que a Azul poderia se beneficiar, da alta junto da Gol, e isso estava mais dividido, então a Azul querendo comprar a Avianca o desembolso de caixa, a Azul acabou perdendo força, a Gol deu uma estourada, foi para esses 23,65, uma loucura, o ativo, daqui a pouco eu disseco ele graficamente, mas vejo muita boataria sobre esse ativo e talvez isso aí não seja tão espetacular quanto se pensa, porque, galera, capital estrangeiro aberto para a Avianca, assim como para a Gol, como para a Azul, enfim. Recuperação judicial, então ela não está fora do mercado, ela não vai deixar de operar da noite para o dia. Está subindo isso por causa, a Avianca vai pegar a malha da Avianca, vai ficar a operar sozinha. Não vai, porque a Avianca está aí. Ainda tem uma Azul querendo pegar, então vamos ser sinceros que subiram bastante, beleza, o papel rompeu aí recentemente, né? Rompeu hoje barreiras relevantes de resistências que a gente tinha diárias, resistências até quase chegando às resistências semanais, que a gente tem um pico, uma resistência semanal lá de 9 de abril, que fica em 24,80, uma primeira em 24,47 e um fechamento que fica na região de R$ 23,90, e ela chegou hoje no pico 23,74, quase isso, então há de se olhar também com cautela para esses níveis de resistência, e o papel deu uma bela esticada, então olho vivo pode continuar, pode seguir adiante, mas se for só por boato que você está comprando esse papel, eu digo, pense bem, tá? Pode não ser isso tudo que você esteja imaginando. Podem vir aí instituições financeiras, reajustar preço-alvo, falar que vai a 30, 27, 29, 40 reais, e podem estar vendendo na sua cabeça. Então, atenção também com isso. Dando continuidade às informações de maiores altas, a Estácio 2,17, 24,85. Boa noite, Thiago, bem-vindo aí ao nosso fechamento. Cielo 9,44. Mais uma das maiores altas do dia, 1,94 de alta. TV Eco Rodovias, Magazine Luiza, Taesa, Cirela, 15,46, papel chegando no seu limite diário ali, até um limite semanal. Então, olho também, se conseguir romper, beleza, se não conseguir, o papel tem tendência a voltar um pouquinho mais baixo, daqui a pouco dá uma dissecada nele gráfica. MRV
e Telefônica Brasil. Maiores baixas Via Varejo, vou comentar dela, Alex, fica tranquilo, falta pouco. Uzi Minas, Eletrobras, PNA, Pão de Açúcar, Eletrobras, Ordinárias, maiores quedas, Fleury, Croton, Sabesp, Hipermarcas e Gerdau Metalúrgica nas maiores quedas. Só lembrando, Via Varejo foi a 7,44 de baixa, 4,35. Foi uma baixa disparada do papel, mas temos informação e vamos passar ela agora graficamente para você. E para você, meu amigo Alex Porto, pegue o seu lápis, o seu papel, ou então o seu iPad, né, tecnologia, pegue aí seu tablet e anote os pontos aí, campeão. Via Varejo foi o seguinte, ela tinha um suporte, não só na questão do gráfico diário, mas semanal, ficava na região de 4,27, 4,30, e ela acabou indo buscar isso hoje. Praticamente fez a mínima em 4,33. Perdeu essa ponta, aí a gente tem aí um negocinho mais à vera, né, que pode levar o papel para R$4 e até mesmo 3,20, 3,80. Tá? Tendência dela ainda é de baixa, não tivemos aí nenhum cenário de mudança desse patamar. Esse gráfico, esse candle, essa vela formada hoje, tem dois caminhos. Ou ignição para uma nova etapa de queda, ou a exaustão, deu aquela esticada, que você jogando futebol, imagina dar o seu último pique, agora não, vou dar meu gás aqui, a última corrida, depois não aguento mais. Pode ter acontecido isso com ela hoje, tá? Eu vejo que tem mais condição de ter acontecido isso com ela hoje, isso nessa semana também. Boa noite, Marco, bem-vindo aí ao nosso fechamento. Então, é para se olhar com carinho. Márcio, então compro? Ainda não. Guardar, figurazinha de reversão que não se desenhou. Boa noite, Moza! Bem-vindo aí também. Então a gente tem essa projeção, esse espaço do ativo que ele pode melhorar, ele pode recuperar e principalmente seria ótimo se voltasse para a média de 200 períodos no gráfico semanal, que está lá em R$5. Mas precisa ainda romper algumas barreiras. A primeira é 4,50, depois a gente tem 4,70, para depois voltar para essa região de R$5, mas tem condição para isso. As médias, tanto de 20 quanto de 8 no gráfico diário, estão em 4,88 e 4,99, ou seja, mostra que tem condição, tem essas resistências, mas tem condição de voltar a R$5, sim, por que não? Então, respondendo você, por que tanto Cielo quanto Via Varejo estão caindo, não tem mais fundo, o que vai acontecer? Cielo já é de passeio e Via Varejo acabando de informar aqui que pode ensaiar uma recuperação. Cielo já está um pouquinho mais adiantada nesse cenário de melhora, mas a Via Varejo ainda carece um pouquinho aí de espera, de cuidado, mas pode mostrar uma reação e seria uma belíssima reação. Porque à medida que esses papéis vão caindo, existe a possibilidade cada vez maior também dos ataques especulativos. Estamos botando bem lá embaixo, que aí vem uma outra empresa, faz uma oferta, hostil ou não, de compra, e aí vai querer pagar 5, 6, 7, 10 reais, e fim de papo, o papel acaba recuperando seu cenário também. Então tem muita jogada também empresarial por trás, algumas mexidinhas aí que podem, isso aí são sugestões, estou levantando essas pedras, mas pode estar acontecendo e por isso estarem batendo tanto, porque a empresa não virou uma desgraça da noite para o dia, nem ela e nem a Cielo. Podem estar enfrentando problemas, mas não são as desgraças, os apocalipses da Bolsa e da B3, longe disso. Beleza? Então, vamos que vamos aqui continuar com os informes. E outra coisa, Alex, se você gostou, meu camarada, dá uma curtida, dá um feedback. Se não respondeu suas perguntas, fique extremamente à vontade para continuar nos comentários aí no nosso canal. A gente vai extraindo até você ficar 100% clean, ciente do que pode acontecer. Combinado? Valeu! Falando agora de Gol, essa aí, como eu já tinha comentado, papel, como eu falei, tinha espaço, R$23,90, olhando um semanal bem distante, e se vir a romper esse R$23,90, pode ir até R$24,60, R$24,80. Campo de baixa, se a Gol perder, eu vou falar estritamente agora gráficos, informações, notícias, já bati um papo com vocês, se a gente perder, principalmente aí essa região de R$23, R$23,10, a gente pode voltar para os R$22,60, que seria digno, justo,
bacana, e depois se perder esse 22,60 pode chamar uma quedinha boa para 22,10, que foi o último ponto de rompimento que eu havia comentado até na abertura de hoje. E aí perdeu essa linha também, a gente pode voltar a 21,80. Márcio, vai voltar da noite para o dia, vai cair segunda-feira, posso entrar vendendo na abertura? Não é isso que eu estou dizendo. Estou passando para você o seguinte: o ativo subiu bem na semana, com notícias, boatos, especulações, e num dado momento ele vai dar um respiro. Pode não ser um gigante respiro, mas vai dar um respiro. E aí você pode se aproveitar. E se você quer curtir essa onda frenética de alta da Gol, tenha cuidado e amarre seu stop, porque a volatilidade é alta, está alta. Se for olhar hoje a variação, a gente teve mínimo em 21,51 e máximo em 23,74. Então você tem uma ideia aí de que as variações estão rodando na faixa de 5 a 10%, e isso não é pouca coisa e não é para iniciantes, e até os traders mais experientes também ficam de cabelo em pé com uma volatilidade dessa, procurando aí amarrar seus stops. Boa noite, Christian! Bem-vindo, campeão, ao nosso fechamento. Então, tem essas projeções para a Gol. Cuidado, canja de galinha não faz mal a ninguém. Média de 20, média de 8, média de 20 em 20,93 e a de 8 em 20,85. Média de 200 está a alguns quilômetros de distância, está lá em 15,77, a gente abandonou essa causa aí. Beleza? Por hora, né? Pode voltar, mas por hora a gente abandonou a causa. Falar de Petri 4, o ativo hoje 23,05, mínima 22,96. Tá difícil de chegar nas 22,80. E o ativo ontem tinha formado a figurazinha de reversão, dando possibilidade de dar continuidade, né? Recuperar, sair desse cenário de queda. Hoje fez a figura da reversão, dando espaço para mais quedas. E o ativo, infelizmente, se vir a perder a região aí, a mínima que vem fazendo, 22,96, que foi ontem, foi hoje, vai nem pegar 22,80, já vai querer cair já de cara para buscar a região ali de 22,50, 22,60 e podendo chegar a 22,12. Então atenção, galera, porque Petrobras está querendo firmar uma linhazinha para baixo. Agora, se na segunda fizer reversão, olhando para o cenário de cima, que tudo pode acontecer, né? Então, partindo desse cenário, desse pressuposto, se o ativo conseguir ir acima da região de 23,33, da região de 23,50 propriamente dito, te ganha um fôlego para onde, Márcio? Vamos disparar? Não, não vai disparar não, vai para 23,80, 23,90. Depois ele pode querer chegar à média de 20, que está aí na região de 24, 24,07, e depois essa média de 8, 24,07 nessa faixa, para depois aí sim querer capitalizar para buscar a média de 20 na região de 24,84, tendo aí uma margenzinha nessa faixa de 24,50 como uma outra ponta também de resistência, combinado? Então esses são os pontos para você monitorar aí a Petrobras. Márcio, Vale, né? Falou de China hoje, tadinha, não ficou legal, ficou bem, tá abrindo as pernas para os Estados Unidos, mas me fala da Vale. O que aconteceu? Vai, não vai? Galera, hoje ela foi e não foi, né? Fez os dois. E a média de 200 continua lá, batendo seu ponto. Ficamos acima mais um dia da média de 200, fechamos aí em 50,88. Média de 200 ajustada está em 50,47. Chegamos a perfurar, chegamos a perder até os R$50, 25, R$50 cravado. Fomos a 49,85, deve ter disparado stop de gente adoidado no dia de hoje quando perdeu essa região de 50. E depois o que ela fez? Caiu mais, Márcio? Não! Recuperou, ganhou fôlego. Isso aí é uma tônica da semana, tá? Estou só puxando essa Vale, mas é para exemplificar o cenário semanal. Muitos papéis romperam suportes, davam intenção de que iriam, mas embaixo não foram. Muitos papéis romperam resistência, davam intenção de que iriam, muito mais, muito além, não foram. Então, e outros ativos que não estavam com nada também recuperaram, o caso de Gol, né? Então a gente teve aí uma semana bem volátil, uma semana que demonstrou muito dessa questão de incerteza, de receios aqui internos, dos receios externos. Então ficamos num meio termo, bem que eu vou falar para vocês, bem chato.
Foi uma semana bem chata, vamos ser sinceros, essa semana de Ibovespa. Espero que a próxima semana seja melhor, com esse agito de taxa de juros norte-americana, esses possíveis acórdãos de bate-papos aí entre China e Estados Unidos, que as coisas se resolvam. Então, que seja positivo. Lembrando sempre que cenários de recessão podem afetar o nosso mercado, notícias podem balizar a gente para baixo. E hoje a gente teve um sell-off, vamos dizer assim, generoso no mundo que a gente não fez parte. Então, estamos devendo alguma coisa para baixo e vamos precisar de bastante fôlego para correr aí para ir para cima, ok? Então, com relação à Vale, ela foi, fez essa questão de 49,85, recuperou, foi 51,19, fechou de 50,88, média de 8 períodos em 51,13, média de 20 em 52,18. Ainda estamos com um canal de baixa, a gente deu uma estabilizada, não conseguiu ainda fôlego bastante para romper a média de 8, e ela agora ajustou para 51,15. Se a gente romper isso, a gente pode buscar 52,18 na média de 20, nada gigante também. E se a gente conseguir romper essas duas barreiras, somadas com essa proximidade da média de 200, a gente pode pegar uma belíssima pressão de alta, que poderia culminar em R$55. Lógico, teria uns estágios de resistência, mas tem esse espaço de melhora. Para baixo, perdemos o 49,85, vamos buscar 49,50, 49 cravado, e se perder essa marca aí, salve-se quem puder, joga o bote, o negócio vai ficar feio, a gente pode voltar para 47 e até mesmo R$45 em Vale. Isso eu coloco espaços curtos, falar de voltar 25, 30, isso aí eu não gosto muito não. Então vamos trabalhando de pedacinho em pedacinho, que fica mais prático, ok? Pessoal, eram essas as informações para trazer para vocês. Se vocês têm mais alguma dúvida, ou querem saber de mais algum ativo, boa noite, Rogério. Vocês fiquem extremamente à vontade para colocar aí nos comentários, deixar na minha página pessoal informações, sugestões que a gente pode trazer, abranger aqui, botar mais conhecimento para vocês, e até mesmo na página da Mais Money também fique à vontade. Os vídeos também ficam disponibilizados lá no Mais Money no Facebook, Mais Money tudo junto, e no YouTube também, Mais Money tudo junto. Beleza, galera? Um grandíssimo abraço a todos, excelente final de semana, tenham muita parcimônia, muita suavidade ao longo desse final de semana, porque segunda-feira tem bolsa, tem mais, temos mercado, e eu vou estar aqui com vocês às 9h30 da manhã na abertura, combinado? Grandíssimo abraço a vocês, excelente noite mais uma vez, tudo de bom, e nos vemos segunda-feira na matina, trazendo as informações que podem mexer aí com o mercado e as projeções de alguns ativos que vocês possam aproveitar e serem lucrativos. Tudo de bom, e aquela tradicional despedida, não é mesmo, galera? Tchau!